Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja aqui no Canadá celebra o 32º domingo do tempo comum. E mais uma vez eu gostaria de convidá-los para o nosso momento de oração e de reflexão sobre o evangelho deste domingo, que é segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 41. Vamos dar início em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste mês de novembro, nós lembramos todos os fiéis falecidos. Queremos rezar de um modo especial pelas almas, por aqueles que ainda aguardam a ressurreição final, que o Senhor lhes conceda o descanso eterno, que as nossas orações possam servir como indulgências favoráveis àqueles que já se foram e que nós guardamos com tanto carinho na nossa memória, no nosso coração. Queremos também rezar por todos aqueles que sofrem, de um modo especial, nesses tempos tão difíceis da pandemia da Covid-19, por todas as vítimas dessa pandemia, por aqueles que morreram, por aqueles que estão hospitalizados, por aqueles que perderam seus entes queridos. Queremos rezar pelos profissionais da saúde, queremos rezar por todos aqueles que, por algum motivo, neste momento, estão angustiados. Confiamos e colocamos todas essas intenções diante do nosso Senhor, que é rico em amor e misericórdia. E rezemos juntos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro, a observar como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, 1 quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos uma denúncia muito severa de Cristo Jesus com relação àqueles que viviam das aparências, os ricos e os escribas, que muitas vezes gostavam de vestir roupas luxuosas, para aparecer diante das pessoas, para serem honrados, e gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas, nos banquetes, rezavam de pé para que todos os pudessem observar. E Jesus então percebe, diante ali das pessoas que depositavam as suas ofertas no templo, que muita gente dava muita coisa, muitos ricos davam quantias grandes, de doação. E de repente vem uma viúva, uma pobre viúva, e deposita 2 moedas, apenas 2 moedas.
Essas 2 moedas, Jesus diz, têm muito mais valor do que todo aquele dinheiro dos ricos, porque essa viúva deu tudo daquilo que ela tinha. Então nós percebemos, em primeiro lugar, no coração dessa viúva, uma confiança na providência divina. Ela oferece porque ela acredita que não vai lhe faltar, porque Deus está com ela e que Deus vai acompanhá-la. E nós sabemos que na palavra de Deus, em vários momentos, nós percebemos então o grito do profeta dizendo que Deus, protege os órfãos e as viúvas, aqueles que eram os mais excluídos. No entanto, os ricos que apenas doavam para aparecer, para serem reconhecidos pelos outros, esta doação então de fato não tem valor diante dos olhos de Deus. Pelo contrário, ela não nos ajuda a nos santificarmos, mas nos faz cada vez mais egoístas, cada vez mais centrados em nós mesmos. Portanto, que Jesus ensina o evangelho de hoje, o importante da nossa doação, o importante da nossa oferta trazida à igreja é com certeza o amor e a intenção que nós temos no nosso coração. Por menor que seja aquela oferta, mas que seja de coração sincero e generoso, que seja um sinal da nossa gratidão, e não o desejo de comprar a Deus. Muitas pessoas pensam que nós fazemos promessas para que Deus realize aquilo que eu preciso, o meu pedido, e Deus precisa fazer porque eu estou cumprindo a minha parte, então Deus tem que fazer aquilo que eu quero. No entanto, o nosso Deus não é assim, e a nossa doação não pode ser com esse objetivo, com essa intenção. A nossa doação deve ser sempre um gesto de agradecimento, que seja singelo, que seja simples, e que até seja pobre em muitos casos, mas que seja verdadeiro, que seja generoso, que seja todo o nosso coração. Deus quer o nosso coração. Se Ele não tem o nosso coração, também não aceita o nosso dinheiro. O dinheiro é um meio, é necessário nas comunidades, nas paróquias, para que possamos manter todo o trabalho pastoral que realizamos, que possamos ajudar os nossos irmãos mais necessitados, mas mais do que a quantia em dinheiro, de fato, é a quantidade de amor que nós temos no nosso coração. De nada valeria as nossas doações se de fato nós não colocássemos nela todo o nosso amor, toda a nossa compaixão, toda a nossa solidariedade com os que mais sofrem e o nosso amor a Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um santo domingo a todos.